Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje reiniciar o nosso estudo da palavra de Deus, o nosso propósito, né? Nós estamos aí já tem alguns dias meditando no livro de Jó e hoje nós daremos então reinício aí ao que já temos falado. Nós apenas retomando o que já falamos aí, falamos no capítulo de número 1, falamos a respeito de Jó, falamos a respeito de Satanás, falamos aí a respeito de Elifaz, o amigo de Jó, e hoje nós vamos falar de Bildade, né? Bildade, esse aí que é o segundo amigo de Jó, que dentro desse aconselhamento, ele é o segundo a falar, né? Então ele vai iniciar aí a sua fala com Jó, diante também aí dos questionamentos que Jó ele tem, diante aí das perguntas e dos porquês, né? Que Jó levanta no capítulo de número 3. Primeiro ele fala e agora o Bildade vai começar então a falar. Então vamos iniciar para a gente primeiro conhecer quem é o Bildade, né? Bildade, o seu nome em hebraico é Bel Amou, né? Então ele é conhecido como Bildade Suíta, né? Esse Suíta é um patronímico que é um nome ou apelido de família ou sobrenome cuja origem, né, encontra-se no nome do pai ou aí de algum ascendente masculino. Então, no caso aqui, vem de Suá, aí que é o filho de Abraão com Quetura, em Gênesis capítulo de número 25. Possivelmente a terra da onde ele veio é a terra assíria de Surru, que ficava ao sul de Arã, perto do meio aí do rio Eufrates, tá certo? E pode ter sido aí também aí a cidade da onde então ele saiu para estar indo encontrar com o Jó, tá certo? O seu discurso, nós veremos então que o discurso dele, assim como ele faz, ele terá três discursos. Ele falará também três vezes, né? O único que não vai falar três vezes vai ser o Zofar, que nós iremos falar dele depois. Mas esse aqui também, assim como ele faz, vai falar três vezes. Então, está registrado. Sempre que você então for ler o livro de Jó, você precisa entender que esses capítulos aqui, por isso que é importante você anotar, você ter essas marcações, porque no estudo da palavra de Deus, isso é muito importante para quando você vai estudar, você entender o que você está lendo dentro do seu contexto histórico, cultural, né? Então isso faz a diferença na compreensão da palavra de Deus. Então você precisa entender isso e por isso que eu aconselho você aí a fazer essa anotação. Então o discurso dele vai estar registrado no capítulo 8, no capítulo 18 e no capítulo de número 25, são os discursos dele, certo? Nós veremos algumas diferenças no discurso de Bildade com o de Elifaz, que já falou, né? Mas veremos que o Bildade ele vai pegar pesado com o Jó, ele vai chegar mais firme em Jó, diferente um pouco de Elifaz, que trabalha às vezes falando como chamando Jó de justo, né? E acreditando na justiça de Jó ali. O Bildade já não é assim. O Bildade já vai um pouquinho mais duro, já vai falar coisas um pouco mais incisiva. Ele já está mais cheio de razão, já se apresenta diante de Jó de uma maneira autoritária no sentido, olha, escuta o que eu tenho para te falar, entendeu? Então nós veremos aí esse discurso a partir aí de agora. Se nós pegarmos aí o capítulo de número 8, nós já iremos iniciar esse discurso, Bildade, ele enfatizando aqui a justiça de Deus. Ou seja, se ele construiu em cima do seu conhecimento diante da sua vida e também da experiência mística que ele teve, Bildade já vai fazer o seu discurso fundamentado na justiça de Deus. Ou seja, ele no versículo de número 3, eu vou usar a linguagem
de hoje, da Bíblia, tá bom? No versículo de número 3 do capítulo 8, ele diz assim: porventura perverteria Deus o direito? Perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Então, ele já vai chegar diante de Jó, falando para Jó mais ou menos assim: você acha que Deus iria tratar a justiça com a injustiça? Se você está passando por isso, Jó, é porque você pecou, porque Deus é justo. Deus não perverte a tua justiça, ou seja, ele não trataria, né, o justo com injustiça. Então, nós veremos aí que a resposta de Bildade ao sofrimento, dentro desse livro que é o tema, é aí que o justo ele sofre verdadeiramente porque ele praticou alguma injustiça. E aí, nós veremos que isso não é verdade, porque logo no capítulo de número 2 nós veremos então Deus falar para Satanás que havia prejudicado Jó, né, sem causa. E Bildade, no seu discurso, ele diz: porventura você já viu Deus fazer mal a uma pessoa justa? Né? Então, o Bildade aí começa falando de coisa certa, da justiça de Deus, que é um atributo, mas aplicando na vida de Jó de uma maneira errada. No início do seu discurso ainda, ele começa falando com Jó, e ele vai dizer que Jó é arrogante, que Jó, o discurso que Jó está fazendo, se defendendo diante de Deus, ele chama Jó aqui como se nós falamos nos nossos dias: você é muito inchado, Jó, né? Você está se achando. É mais ou menos isso que ele faz. Observe aí o versículo de número 2, que ele vai falar para Jó que o discurso dele não passa aí de um saco de vento, cheio de vento, sem nada, né? Olha só, no versículo 2 ele diz: até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, Jó, de nada está adiantando isso que você está falando. Né? Ou seja, Jó se defendendo diante de Deus, e falando e questionando por que ele está sofrendo. Aí agora Bildade fala para ele: agora para de falar, fique quieto e escuta o que eu tenho para falar, porque o que eu tenho para falar você vai ouvir de uma pessoa sábia, de uma pessoa que pode falar, né, com conhecimento de causa. Então esse Bildade aí, ele já é um pouquinho arrogante, né? No versículo de número 4, ele acusa Jó, olha isso. Ele vai acusar Jó dizendo que os filhos de Jó morreram porque pecaram. Olha que coisa séria, imagina isso, né? Então ele vai acusar Jó, falando que os filhos de Jó morreram porque eles pecaram, fizeram coisas que desagradou a Deus, e Jó pecou, só que não pecou como ele pecou. O pecado de Jó era um pouquinho menor. E por causa do pecado de Jó ser um pouco menor, então Deus permitiu que Jó permanecesse vivo, e havia então uma esperança aí. Nós vamos ver se Jó se convertesse, voltasse para Deus novamente e consertasse aí a sua vida, né? Então imagine você, nós que já temos aqui, né, o capítulo de número 1 lido, o cuidado que Jó tinha com os seus filhos, orava por ele, intercedia, oferecia holocausto, sacrifício, né? Para que, se porventura eles houvessem pecado, feito alguma coisa que desagrada a Deus. Agora Bildade pega firme e ele diz: seus filhos morreram porque eles mereceram, eles pecaram. E aí o Champlin, no seu comentário, ele diz que Bildade feriu Jó aonde ele sabia que mais iria doer um pai, né? Que era o coração de um pai ferido que havia perdido 10 filhos. Então você imagina, né? Um pai que tinha um zelo tremendo pelos filhos, cuidava dos filhos de uma maneira maravilhosa, e de repente é acusado por um homem que chega ali agora diante de todo o seu conhecimento que ele tem, filosófico, né? Porque ele vai se basear em doutrinas aí de provérbios que ele havia estudado, lido de homens da antiga e tal, e ele chega agora para Jó e ele faz essa acusação. Então isso dói demais. E lendo esse versículo, alguns comentaristas dizem aqui que o sentido que Bildade fala a respeito dos filhos de Jó era como se Deus tivesse jogado os filhos de Jó fora, né? Já imaginou?
Então, algo muito sério, muito complicado. No versículo de número 5 ao versículo de número 7, Bildade afirma que Deus havia tomado a propriedade de Jó, né? Mas se ele se arrependesse, Deus iria devolver. Então, Bildade chega com a consciência de que, diante da justiça de Deus, o que estava acontecendo com Deus, por Jó ter pecado, Deus tomou o que ele tinha, Deus tirou as suas propriedades e os seus bens. Mas se Jó se arrependesse, Deus então devolveria. Versículo de número 5, 6 e 7, ele diz: mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence, né? E embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Olha só. Então ele diz ainda para Jó assim: olha, Deus vai dobrar aquilo que você iniciou, né? A gente sabe, ele era o maior do Oriente. Ele diz: e se você começou com pouco, Deus ainda irá dobrar aquilo que você tem, né? Então algo muito sério, essas afirmações que Bildade ele está fazendo, né? No versículo de número 8 ainda, ele vai dizer aí que Jó deveria olhar para as gerações, né, passadas e aprender com elas. Por quê? Porque ele havia aprendido. Então, isso daqui está relacionado aí ao que ele já havia estudado. Dizem que provérbios, né? Então ele conhecia um pouco dessa filosofia, dos antepassados, estudos relacionados a pessoas que sofreram antes de Luviana, e tudo que eles haviam passado estava escrito que era porque eles haviam feito alguma coisa. Então Bildade chega e diz para Jó: olha, você precisa aprender com as gerações passadas, né? Porque eu aprendi e eu sei o que eu estou te falando. O que eu estou falando, eu tenho conhecimento de causa. Então ele diz: pergunta às gerações anteriores e atente à experiência dos antepassados, né? Então falando de homens que haviam escrito coisas nesse sentido, né? Pessoas que haviam deixado provérbios e tal. Então ele está baseado na justiça de Deus e nessa experiência de leitura que ele teve, de conhecimento aí de provérbios, entre outras coisas mais. E diante disso, então ele chega aí cheio de razão, com as suas doutrinas, com o seu pensamento bem formado, e joga para cima de Jó e diz: me escuta e faz isso, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua vida vai voltar e melhor ainda do que já foi. Do versículo de número 9 ao versículo de número 19, nós iremos ver aqui ele usando algumas metáforas. Ele vai fazer aqui algumas comparações aí da vida do ímpio, e ele compara a planta aqui, né, papiro no caso, que diz que essa planta poderia chegar até 3 metros se fosse regada, e ela era muito bonita, muito verde, ela tinha as suas cores muito chamativa, porém se ela ficasse sem ser regada, ela morria. Então ele faz relação da aranha, da teia de aranha, coisas que são muito frágil, e diante disso ele fala que a vida do pecador, ou a vida que o pecador tem de gozar dos teus bens, é passageira, é muito rápida a vida longe de Deus, né? Então ele fala dessa rapidez que é a vida do homem, assim como Salomão ele fala, né, da futilidade das coisas, dos bens, das coisas dessa vida, e da rapidez aí, né? Mas nós iremos ver que ele está falando isso de uma maneira em que ele atribui que Jó seja esse tipo de pessoa, esse pecador, né, que gozou por um tempo, mas ele gozou tudo isso longe de Deus, e por ter quebrado aí a palavra de Deus, de alguma maneira feito coisas que desagradavam a Deus, então ele estava assim como as plantas que agora estava morrendo quando estava sem água, ou a teia de aranha que por mais bonito que seja, alguém toca, ela é tão frágil, agora sua vida estava também se desfazendo. E ele, assim como essas plantas morria, também estava morrendo, né? E o seu fim aí estava chegando. Então Bildade aí, ele pega pesado com Jó, ele não tem misericórdia de Jó, tá certo? Do versículo de número 20 ao versículo de número 22, ainda no primeiro discurso, ele aconselha Jó a se arrepender.
Então, irmãos, eu acho que é muito dolorido, doloroso para quem está numa situação como Jó, ciente de que andava correto e ouvir isso. Isso deve doer demais. A pessoa chegar para você e, e dizer se arrepende, né? Se arrepende, porque se você se arrepender, aí no versículo de número 20 ele diz, ó, mas uma coisa é certa, Deus não rejeita o íntegro, não se esqueça. Deus havia dito para Satanás que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem justo, que se desviava do mal. E agora ele, aqui, Bildade diz para ele assim, não se esqueça que Deus jamais irá deixar de atender um homem íntegro, né? Falando então que se Jó fosse íntegro, o que Deus iria fazer? Ele iria atender aí o clamor de Jó. Aí ele diz, nem estenderá a mão ao perverso. Então aqui é como se ele estivesse falando, você é o perverso nessa história porque você clama e Deus não te ouve, Jó. Né? Então saiba que se você fosse o que você alega ser, Deus teria escutado o seu clamor, mas ele não está te ouvindo. No versículo 21 ele diz, voltará a encher a sua boca de riso e os seus lábios de gritos de alegria, né? Então, olha, se você se arrepender, você vai voltar a sorrir, Jó. Se você voltar para Deus, Deus irá ao seu encontro e ele trará alegria para a sua vida. No 22 agora, é como se ele estivesse fazendo aqui um jogo de palavras acusando Jó, quando Jó teve então as suas coisas tomadas dos sabeus, né, dos cananeus que entraram, roubaram, mataram seus servos, e ele diz assim, ó, e os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído. Então, é mais ou menos, ele está dizendo aqui para Jó, se você endireitar o seu caminho, ninguém poderá prevalecer, como os caldeus prevaleceram contra a tua casa, contra os sabeus, roubaram, destruíram, mataram, tomando o que era seu. Então endireita o seu caminho. É mais ou menos a teologia de Bildade aqui, é mais ou menos aquele pensamento de que o justo, ele não pode verdadeiramente sofrer, ele não pode ser roubado, ele não pode sofrer nenhum agravo, ele não pode estar doente. Essa é a teologia de Bildade e ele faz, né? Baseado a de Bildade aqui no conhecimento que ele tinha aí teórico e também na justiça de Deus. Então ele olha para Jó e ele diz, endireita o teu caminho. Se você fizer isso, você vai ver que Deus irá retribuir. No segundo discurso já, que é o capítulo de número 18, nós veremos ele ainda um pouco aborrecido. Por quê? Porque Jó, a cada discurso que é feito por eles, Jó, ele se defende de cada um deles do que eles falam. E quando Jó responde, então ele chega diante de Jó um pouco aborrecido, no versículo de número 2. E ele vai dizer para Jó assim, até quando continuará a falar assim? Né? Suas palavras parecem um vendaval. Então ele diz para Jó, até quando você vai chegar diante do Todo-Poderoso, diante de Deus, e vai dizer que é justo? Até quando você vai continuar com essas palavras aí vazias? Essas palavras que não valem de nada, como um vendaval, né? Como ele já tinha dito que era como se fosse aí um saco de vento, né? Agora, do versículo 5 ao versículo de número 21, Bildade, ele vai dizer que os ímpios sofrem mesmo, sofrem terror e eles padecem, descem à sepultura em sofrimento. E é duro esse discurso, desculpa, porque no versículo de número 13 e ao versículo de número 15, ele faz relação com a doença do ímpio. Então, ele está fazendo essa ligação com a vida de Jó. Ele está chamando Jó de ímpio, de perverso aqui, de pessoas que não tinham compromisso com Deus. Né? Essa palavra aqui usada dentro do texto era uma pessoa que estava aí extremamente pouco se importando com Deus. É o que ele fala. Olha o que ele diz no versículo 13. Aí ele diz assim, a doença consumirá sua pele e uma morte horrível devorará os seus membros. Então ele está falando, Jó, você é ímpio, porque isso acontece na vida do ímpio. É o ímpio que parte para a terra assim.
Imagine Jó todo machucado. Aí ele diz assim, ó, é arrancado da segurança do seu lar e levado ao rei dos terrores, falando a respeito da morte, né? Então, ele diz que o ímpio descia à sepultura dessa maneira. E no versículo de número 15 ele diz assim: o lar do perverso será consumido pelo fogo. Ele está falando como se estivesse usando aqui, diz um provérbio daqueles dias, que era de uma pessoa amaldiçoada. E ele diz, ó, e o enxofre se espalhará sobre a sua casa. Né? Em que ele traz, porque dentro da Bíblia, quando fala do enxofre, Deus destrói Sodoma e Gomorra, ali não nasce mais nada, era o juízo de Deus, era a destruição de Deus sobre a vida do pecador. Né? Era uma pessoa que tinha uma vida que era abominável por Deus, e Deus então derramava maldição sobre a vida dessa pessoa, destruindo ele e a família. E ele está dizendo: você está descendo para a sepultura porque Deus te amaldiçoou, você é perverso, Jó. É muito duro, não é? E aí, para finalizar, o terceiro discurso de Bildade, agora ele recita um louvor a Deus e faz comparação, porque ele fica indignado do que Jó fala, defendendo a sua justiça, a sua integridade diante de Deus. Porque ele vai dizer que o Todo-Poderoso, ele diz, o Todo-Poderoso me provou. Né? Ele diz, me quebrou, me amassou, Todo-Poderoso. Não foi por causa de pecado, não foi por causa... Eu não sei o motivo, mas eu sei que eu estou diante dele sem que houvesse uma causa. E agora, então ele canta um louvor a Deus, que é o capítulo de número 25, e depois ele faz a diferença com o ímpio. Né? Então ele diz assim, no versículo de número 1 ao versículo de número 3. Então Bildade dá a sua resposta. Deus é poderoso e temível. Ele impõe a paz no céu. Quem pode contar o seu exército celestial? Acaso sua luz não brilha sobre toda a terra? Então, se nós olharmos fora de um contexto, está correto essa teologia de Bildade. O problema é a sua aplicação, é o que ele, para quem ele está falando e aonde ele está aplicando, né? Então ele fala, Deus é todo poderoso mesmo, né? E o que ele descreve, ele está falando que Deus está acima dos pecadores. Então, como se ele estivesse aqui defendendo Deus, falando da grandeza de Deus, e ele vai falar da insignificância então de Jó e vai o chamar de verme, irmão, que é o versículo de número 4 ao versículo de número 6. Ele diz, pode um mortal ser inocente perante Deus? Porque Jó está dizendo que é inocente. Aí ele diz, pode um mortal ser inocente diante de Deus? Pode alguém ter nascido de mulher e ser puro? Né? Então, se nós olharmos para a teologia de Paulo, veremos que isso está correto. O problema é que ele aplica isso com acusação a Jó, de que Jó não era puro. Ele havia pecado, ele havia feito alguma coisa. E aí ele diz assim, ó, Deus é mais glorioso que a lua, brilha mais do que as estrelas. Comparado a ele, somos larva, nós mortais, não passamos de verme. Então, é isso que ele vai falar para Jó. Então ele compara Jó como um verme. Ele diz, Jó, não adianta, a mim você não engana, Jó. A mim você não engana. Deus está acima de tudo, brilha mais do que as estrelas, Deus é todo poderoso, você é pecador e você precisa se arrepender. Então, nós vemos que os amigos de Jó, infelizmente, foram bem intencionados, mas acabaram perdendo o propósito e se tornaram mais uma dor para Jó. No momento em que Jó precisava de uma palavra de elevo espiritual, de uma palavra de ajuda, agora nós vemos aí sendo descarregado aí essas palavras tão pesadas, tão duras, baseado na justiça de Deus, que Bildade vai fazer isso. Então a nossa pergunta mais uma vez é, por que o justo sofre? E Bildade vai dizer, porque ele peca, e por ter pecado, então Deus vem com juízo, porque Deus não é injusto para tratar o justo com injustiça. Essa é a visão de Bildade. É quase parecida com ele, faz de uma maneira
diferente a sua aplicação, mas é o mesmo pensamento, a teologia da retribuição. Então, muitas das vezes nós também pensamos que é, os planos, o projeto, o que Deus faz é como a matemática, 2 mais 2 é 4 e pronto. Só que nós veremos que não é assim, né? Tem coisa que nós não entendemos. Os pensamentos de Deus são muito profundos. E não dá pra gente querer ficar muitas das vezes querendo buscar resposta e explicar o inexplicável. Às vezes nós temos que chegar diante de Deus e somente orar, né? Não silenciar, porque senão, se a gente começar a falar, às vezes a gente acaba pecando com as nossas palavras. Mesmo adorando a Deus, como ele faz aqui um louvor maravilhoso a Deus. Mas Deus vai dizer que eles falaram coisas que não foi boa. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender aí com esses discursos aí, né, a ser cauteloso aí nas nossas conclusões diante dos ocorridos, dos fatos, né, e achar unicamente que o sofrimento ele é causado por causa do pecado. Que Deus possa nos ajudar e nós prosseguiremos falando depois do outro personagem aí, Zofar, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa edificar aí a sua vida também, em nome de Jesus.